Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu sou a Jobis e você tá aqui no Jobis PC, um canal em que a gente aborda questões inerentes à deficiência de uma perspectiva emocional, filosófica, psicológica, enfim, de uma perspectiva bastante ampla para que a gente possa pensar a nossa vida e acho que é uma perspectiva que acaba servindo para todas as pessoas. O tema de hoje foi sugestão do Domingo Sávio e ele sugeriu que a gente falasse sobre deficiência visual e sedentarismo. Só que aí o que acontece? Para a gente conseguir explicar isso, eu vou ter que passar algumas informações para ficar todo mundo na mesma página, tá? Eu preciso falar que o não sedentarismo faz parte da qualidade de vida. E eu preciso explicar, eu vou ler um pouquinho sobre o que é qualidade de vida para a gente poder encaixar. Para mim não faz sentido chegar e jogar os conceitos sem botar o raciocínio. Então, dá licença para a professora de filosofia aqui, que a gente precisa pensar junto para conseguir realmente tomar as melhores decisões. Então, qualidade de vida é um conceito razoavelmente recente. Foi cunhado pelo economista John Kennedy em 1958. E ele veicula uma visão diferente das prioridades e objetivos, não de uma forma quantitativa. De acordo com esse conceito, as metas político-econômicas e sociais não deveriam ser perspectivadas tanto em termos de crescimento econômico quantitativo ou crescimento material do nível de vida, mas sim de melhoria em termos qualitativos das condições de vida dos homens e das mulheres. Porém, isso só seria possível através de um melhor desenvolvimento de infraestrutura social ligada à supressão das disparidades tanto regionais quanto sociais, a defesa e conservação do meio ambiente, etc. Ufa, então, pera lá. A qualidade de vida, então, não está relacionada a quanto dinheiro você tem, a quanto recurso material você tem, mas a quanto a tua vida funciona para você. Então, para uma vida funcionar, ela não é apenas pautada na parte material. A Organização Mundial de Saúde, por exemplo, bolou um questionário para aferir qualidade de vida, que ela leva em consideração o aspecto da espiritualidade das pessoas, o aspecto dos relacionamentos, o aspecto de onde você mora, da moradia, de saneamento básico, de você ter uma vida realmente que compense ser vivida, tá? Então, uma vida, por exemplo, em que você trabalha e não faz nada, mesmo que você ganhe um montão de dinheiro, não é uma vida com qualidade. Por que que entende-se que a vida com qualidade é uma vida interessante? Porque as pessoas, elas vão ter mais saúde, mais expectativa de vida, vão ser produtivas por mais tempo, vão ter mais saúde emocional, vidas qualitativas, bem equilibradas, diminui fortemente o índice da criminalidade, portanto, são mais economicamente viáveis para o Estado. Então, a gente ter qualidade de vida, uma população com uma boa qualidade de vida, convém, obviamente, para todos os indivíduos, mas também convém em termos econômicos, porque os gastos com criminalidade, saúde física e etc. são minimizados. É basicamente essa perspectiva do John Kennedy e outros que defenderam essa percepção da existência humana de um ponto de vista econômico, tá? É essa a percepção, tô com muito calor, gente, que vige, que tá em pauta hoje em dia. Aí a gente vai pensar na deficiência. A deficiência, aconteceu uma coisa muito chata com uma pessoa, com o corpo dela. Ela teve uma deficiência visual, ela teve uma deficiência física, ela tem uma deficiência sensorial, ela tem uma deficiência intelectual. Isso não é legal, a gente não quer que isso aconteça, mas acontece. Uma vez que isso acontece,
A gente passa a pensar no desenvolvimento integral do indivíduo. O que é o desenvolvimento integral? É o desenvolvimento das outras habilidades, das outras capacidades que a gente possui latentes esperando desenvolver. É o desenvolvimento, por exemplo, que a gente obtém quando tem uma estimulação precoce, em alguns casos, de crianças que nascem com algumas questões, diversas questões. Então, o desenvolvimento integral é assim, ok, eu entendi, você tem uma deficiência importante, a gente entendeu. E o resto? O que mais que você tem? O que mais que você é? Quanto você pode desenvolver? Então, o que preocupa em termos, agora eu tô pensando em termos de qualidade de vida, não é se você tem uma deficiência ou não. Porque ter uma deficiência importante pode ser um determinante para sua qualidade de vida, ou não. Já que a qualidade de vida não depende de você estar encaixado num padrão corpo normativo. Então, em princípio, você pode ser uma pessoa cega, uma pessoa surda, uma pessoa cadeirante, autista e mesmo assim ter uma qualidade de vida bastante elevada. Porque o que vai determinar a sua qualidade de vida não é se você nasceu ou não com uma deficiência ou você adquiriu uma deficiência. Mas são todos os outros aspectos. Escuta, onde você mora? Tem esgoto? Tem rede de esgoto onde você mora? Onde você mora é seguro? Como é que é o nível de criminalidade onde você mora? O nível de segurança onde você mora? A sua casa periga cair? A sua casa periga desmanchar? Você consegue comer 3 refeições por dia? Você tem uma estrutura social? Você está inserida numa estrutura social que te permita comer alimentos minimamente saudáveis 3 vezes por dia, pelo menos? Você tem acesso a transporte público de qualidade? Você consegue se locomover? Então a qualidade de vida, ela não está baseada somente no seu corpo. Ela está baseada na infraestrutura que vai existir, oferecida pelo ambiente, oferecida pelo Estado, vamos falar assim, né? A infraestrutura do meio em que você está, e também oferecida por você mesma, você mesmo. Por isso que quando a gente pensa em termos de deficiência, a gente coloca muito o desenvolvimento integral. Porque não, a vida não acabou porque você não enxerga. Você vai ter dificuldade, sim, que outras pessoas não têm, mas você não precisa ter outras dificuldades, ok. Só que a gente está na transição histórico-cultural de uma perspectiva segregacionista, de uma perspectiva de integração para uma perspectiva de inclusão. Nessa transição em que a gente está inserido nesse momento, ter uma deficiência significa muitas vezes você não ter acesso às oportunidades de desenvolvimento integral. Essa falta de acesso vai potencializar os prejuízos que você tem. Então, não são prejuízos diretamente ligados a sua deficiência efetiva. São prejuízos relacionados ao modo como a sua diversidade é gerenciada por você e pelas pessoas que estão em seu entorno. Por você também. Porque não adianta nada eu ficar falando de protagonismo e ficar colocando a culpa toda em terceiros. O que acontece com a deficiência visual? A deficiência visual, a gente é herdeiro de uma política do menor esforço, de uma política de superproteção que nos coloca numa postura de fragilidade, que muitas das vezes, em lugar de nos ensinar a ter recursos físicos e emocionais para lidar com a nossa vulnerabilidade inerente à condição de deficiência, a ideia é colocar a gente numa caixinha. Senta aí. Fica sentadinha.
Fica quietinho que eu vou pegar pra você. Pode deixar que eu faço pra você. Pode deixar que eu arrumo isso pra você. Não precisa se esforçar. Eu faço pra você, é mais fácil. Eu faço pra você, é mais rápido. Eu faço pra você, é mais seguro. Pode deixar que eu vou te fazer um favor. Isso pode ter a melhor boa intenção do mundo, mas essa prática como estilo de vida não é uma coisa que nos interessa em termos de qualidade de vida. Por quê? Para a gente ter um desenvolvimento integral, a gente precisa ter movimento. E o sedentarismo é basicamente pouco movimento, falta de movimento. O que acontece com muita da população com deficiência visual? Isso aí você pode pesquisar, tem artigo científico que fala sobre isso. Não é a Jobis que está inventando isso. A gente tem uma população muito pouco saudável. A gente tem uma população que enfrenta o sobrepeso, sedentarismo e obesidade. E o que vai trazer pra gente o sobrepeso, o sedentarismo, a obesidade? Vai trazer pra gente maior exposição a doenças cardiovasculares. Vai trazer pra gente uma maior propensão a quadros de depressão e ansiedade. Vai trazer pra gente uma exposição a uma baixa imersão social. Então a gente vai ter poucos recursos sociais. A maioria das pessoas com deficiência, obviamente não todas, elas circulam em espaços muito restritos. A gente tem muita a teoria de que o lugar da pessoa com deficiência é em casa. Ou que essa pessoa tem que ficar sentadinha. Ela tem que ficar sentada na maior parte do tempo. Ela precisa trabalhar sentada. Ela precisa ficar sentada em casa. O melhor para ela é não andar sozinha. É ficar sempre com alguém, andando de carro, do que for. É o melhor para ela. E aqui eu não tô falando em termos de escolhas de vida, que eu comentei. Olha, você andar sozinho, andar com cão guia, andar com a bengala, andar com acompanhante é uma escolha de vida. Uma hora eu vou falar sobre isso jeitinho, para desenhar para vocês. Mas quando a gente pensa no sedentarismo, é uma coisa que a gente deve evitar. Ah, o sedentarismo é uma escolha de vida. É uma escolha que não é saudável. Entende? O que eu tô colocando na mesa? Ah, eu não sou do tipo atlético. Gente, eu sou das pessoas menos atléticas que vocês vão conhecer. Eu não gosto. Eu não sou do tipo paralímpico. Eu nunca sonhei ser atleta, esportista, nada disso. Mas a gente precisa buscar ter uma boa vida. Eu não quero ter um infarto antes dos 50. Eu não quero ficar com uma situação de sobrepeso tão grande que eu tenha dificuldade de me mexer. Vocês estão percebendo? Não é uma questão de corpo normatividade. Numa questão de corpo normatividade, você tem o cabelo que você quiser. O corpo que você tiver, a diversidade que você tiver, é problema seu, é de mais ninguém. Mas quando a gente pensa em qualidade de vida, não. Obesidade mórbida não é uma coisa legal. E uma das formas de combater depressão, de combater ansiedade e de combater, obviamente, o sedentarismo é a atividade física. Agora, que atividade física a gente vai fazer? Depende do seu perfil. Uma academia encaixa na sua forma de ser? No seu estilo de vida? Tudo bem pra você ir pra academia? 3 vezes por semana, todo dia? Você curte malhar? Não? Você curte um esporte? Você tem condições de praticar um esporte? Sei lá, gente, me ajudem aí, goalball? Não sei. Futebol de 5? Não sei, gente, mas você curte um esporte? Não? Você curte caminhar? Fazer uma caminhada de 20 dias por dia? Fazer uma faxina? Sabe? Porque quando a gente fica pensando em sedentarismo, a conta não fecha. Porque o sedentarismo ele vai fechando a nossa qualidade de vida e trazendo um monte de prejuízos. Um monte de prejuízos mesmo. Então, é uma
comorbidade associada à deficiência em geral e à visual também. É uma comorbidade que vem dessa teoria, dessa nossa essência de superproteção, dessa nossa essência, da nossa essência não, do nosso histórico, né, de superproteção, do nosso histórico de coitadismo, do nosso histórico de infantilidade emocional, né? A gente é sempre criança, a gente é sempre anjo, a gente não pode fazer coisas difíceis, fica sentadinha, fica boazinha, sabe? Eu vou fazer pra você, é mais fácil, eu te ajudo. Não ajuda, atrapalha! Sabe? A pessoa que não enfrenta desafio de nenhuma ordem, que vive para sempre na zona de conforto, não tem flexibilidade emocional. E muitas vezes até para conquistar coisas que ela quer conquistar. Porque para você, sei lá, eu não sei o que você quer fazer, mas para você casar, para você trabalhar, para você conseguir, você tem que ter flexibilidade emocional. Você tem que, para você ter, sei lá, educação financeira, para você fazer uma faculdade que dura anos, para você fazer um curso chato pra caramba, para você conseguir ter isso, ter aquilo, para você lidar com pessoas, o que quer que você fazer, você tem que ter flexibilidade emocional, jogo de cintura, recursos emocionais. E ficar sempre na zona de conforto, inclusive de um ponto de vista físico, não vai te trazer isso. E é onde, às vezes, a pessoa pensa que tudo que dá errado na vida dela é por causa da deficiência. E não é. Às vezes, você é uma pessoa com deficiência, é uma pessoa super inteligente, é uma pessoa super esforçada, mas você é muito viciado na sua zona de conforto e você não tem flexibilidade. E tudo isso também está enraizado nessa questão nessa cultura que nos rodeia de não faz esforço, eu faço pra você, é mais fácil, fica sentadinho, fica sentadinha, fica bonitinho, bonitinha, você é um anjo, a gente não é um anjo, a gente é gente. E gente precisa se mexer, a gente é uma máquina. Se a gente não se mexe, a gente enferruja. E aí é que vem a questão, né? E veja bem, e essa não é... Quem tá gravando esse vídeo pra vocês não é uma pessoa atlética, eu não sou uma esportista, eu não sou fã de nada dessas coisas, mas eu entendo por uma questão de dados, de informações universalmente aceitas, de que essa nossa tendência do sedentarismo impacta na nossa qualidade de vida e nos impede, portanto, de atingir, de alcançar os nossos sonhos, os nossos objetivos. Então, o que eu tô tentando falar pra vocês, pra gente, é que pra eu alcançar o que eu quero, eu não preciso só querer muito. Eu não preciso só querer muito e me colocar na posição de que isso me seja concedido. Eu preciso ter ferramentas para construir o que eu quero construir. E o sedentarismo é uma das coisas que nos impedem de conquistar aquilo que a gente quer. Entende? Então, por mais que tu não goste de atividade física, pensa com carinho. Eu não sei qual que é a tua realidade, eu não sei qual que é a tua condição financeira, não sei se cabe na tua perspectiva uma esteira, uma caminhada diária, uma academia, eu não sei, mas a gente precisa lutar pela gente. Às vezes a gente pensa que lutar contra a dificuldade da deficiência é somente reclamar da sociedade, reclamar de acessibilidade, falar que o capacitismo é cruel. Mas tem a nossa parte, tem a parte que nos cabe. E muitas vezes abraçar a parte que nos cabe significa sair da nossa zona de conforto. Gente, o que eu conheço de pessoas com deficiência visual que foram tão super protegidas que não conseguem andar mais depressa. Simplesmente isso, sabe? Se você fica muito sentado, muito super protegido, os seus músculos da perna, da coxa, da panturrilha não desenvolvem adequadamente e você fica andando devagarzinho para sempre. Ah, é porque tem uma deficiência. Não é! É porque não foi investido no desenvolvimento integral. Existem muitos lugares a cultura de que se você tem uma deficiência visual, você tem que ficar sentadinho, não tem que fazer educação física nunca. E qual é o benefício que isso traz para a pessoa com deficiência? Nenhum.
Nenhum benefício. Ah, não, eu tô ajudando porque pra ela é difícil. Não. Você tá fazendo o que é mais fácil pra você. Essa herança é do paradigma da segregação. Da pessoa com deficiência ficar separada, ficar excluída das atividades. É essa herança que a gente está olhando. Então, e aí, muitas vezes as nossas famílias não vão, as pessoas que estão ao nosso redor não têm essa percepção. A gente tem que falar, olha, eu preciso me desenvolver. Eu preciso ter oportunidade de me mexer. Eu preciso ter oportunidade de sair da minha zona de conforto para ampliar minhas habilidades sociais, para ampliar minha flexibilidade emocional, para ampliar os meus recursos de gerenciar a frustração. É isso, gente. Espero que tenha dado para dar uma perspectiva legal. E vamos lá!